Glória a Deus, estamos no nosso capítulo 29 do batismo no Espírito e como recebê-lo. Em o nome de Jesus, vamos para o capítulo número 29, que diz: Paulo desaconselhou as línguas. Meu Deus, como assim? O povo tem dito tanto isso que dá a entender que seja uma passagem bíblica. A tradição dos antigos tornou a palavra de Deus sem efeito para muitos. O que Paulo fez foi regularizar esse dom. A diferença entre línguas como dom e línguas como evidência inicial do batismo. Paulo apenas regularizou o dom quando a sua manifestação nos cultos, mas se isso não for, não quer dizer que o apóstolo tenha desanimado os crentes a buscarem esse dom. Na igreja em Corinto, havia mais de um que tinha o dom de línguas. Paulo instruiu os coríntios, da mesma maneira que aos profetas, que falassem um de cada vez. Veja 1 de Coríntios 14, versículo 27. Só porque ele estabeleceu regras para os profetas, pode-se dizer que desaprovou o dom de profecia? Versículos 29 e 30 registram essa tentativa de ordenar, mas estabelecer uma ordem de culto. Só porque Paulo expressou essa necessidade de ordenar o culto, não quer dizer que ele tenha desaprovado qualquer um dos dons do Espírito. Ele o confirmou. Aquele que fala línguas e aquele que profetiza são movidos pelo mesmo Espírito, disse Paulo. 1 de Coríntios 12, 10 e 11. O fato de o meu carro ter freios é uma das provas de eu possuir um veículo, pois é preciso que eu os tenha. Apenas recomendar freios nos carros não prova que alguém desaprove o fato de possuir um carro. O freio torna-o mais importante. Quem matou o cavalo? Sei de um homem que se orgulhava de um ótimo par de esporas que possuía. Gabava-se dos seus arreios. Onde está o cavalo? Alguém perguntou. Morreu de tanto andar nele, respondeu. Para que alguém quer arreios se não tem o cavalo? Para que quer freios se não tem o carro? Que vai fazer com um conjunto de regras se não tem coisa alguma para regularizar? Muitos estão nos púlpitos elogiando as normas que Paulo deixou, entretanto, nada tem para pôr em boa ordem. O cavalo, entre aspas, já morreu há muitos anos e eles ainda estão esporeando-o. Meu Deus! Paulo tinha algo para regularizar. Até alguns cavalos pentecostais estão tão magros que suas costelas podem ser contadas. Estão morrendo de fome, querendo sustentar-se em algum livro, escrito por um pregador que nunca sentiu a presença do Espírito Santo, de Deus movê-lo. Muitos pastores estão esporeando de andando em vez de se alimentar. Nada tem para regularizar. A regulamentação de Paulo não lhe serve para coisa alguma. Paulo incentivou o exercício do dom de línguas, cuidava de uma igreja sadia. Paulo cuidava de uma igreja sadia. Cada momento daquela grande congregação tinha um dom quando chegava ao templo. 1 de Coríntios 14, 26. Eles não conservavam durante horas, eles não conversavam, estou lendo, tá? Eles não conversavam durante horas antes de começar o culto. Se quisermos ter uma igreja segundo o Novo Testamento, teremos também os resultados narrados no Novo Testamento. Não se sentavam e deixavam o pastor esforçar-se por encorajar as pessoas, pregar e orar, antes que eles mesmos orassem até receber. Não é de admirar que tantos pregadores hoje em dia sofram dos nervos. Estão empurrando o carro enquanto os membros estão sentados nele. Entre e ligue a chave. Acione o motor de arranque. Dê a partida do motor. Eis porque
na igreja de Paulo, os segredos do coração eram manifestados e os pecadores caíam sobre seus rostos, confessando que Deus estava realmente no meio deles. Versículo 25. Era o Espírito Santo que operava e não a psicologia e a sabedoria terrena. Paulo mandou que eles não proibissem o povo de falar em línguas. 1 Coríntios 14, 39. Desejava que todos os membros as falassem. Versículo 5. O apóstolo declarou que as línguas edificavam a igreja, quando interpretadas, e o que falava, quando não interpretadas. Versículo 4, 5, 14 e 15. Afirmou ainda que falava línguas mais do que todos eles. Verso 18. E praticava o que ensinava. Paulo não pôs qualquer restrição às línguas. Em o nome de Jesus. Exceto nas manifestações em público, quando não houvesse intérprete. Disse que quando um interpretasse, seria melhor que 2 ou 3 falassem. Lembre-se, porém, de que isso nada tinha a ver com louvor nem oração, tampouco com cânticos em línguas. Não conheço alguém que ensine, nem que haja igreja onde 2 pessoas preguem uma mensagem de uma só vez, ou que uma pessoa ensine ao povo sem intérprete. Como pode um oponente cheio do maligno dizer quando isso é mensagem ou louvor? Sei que o tal não pode ensinar a quem está cheio do Espírito Santo. Deus diz que o espiritual pode julgar. 1 Coríntios 14, 29. E 1 Coríntios 2, 19. 2,15, perdão. Quem não tem o Espírito Santo sempre julga errado. Paulo estimulou as línguas e disse que eram iguais à profecia quando interpretadas. 1 Coríntios 14, 5. Não pôs restrições sobre as devoções privadas, as quais edificam a fé, e deixou isso bem registrado. Busque e achará. É tempo de cada um de nós buscarmos o batismo no Espírito Santo e não abrir mão disso, pois foi dado para a igreja como um presente, um dos dons do Espírito Santo de Deus. Não há restrição, basta você crer, receber o nosso querido Jesus como teu Salvador único e verdadeiro, no qual nós confiamos a nossa salvação. É menester, é preciso, é algo indispensável que você e eu possamos continuar avançando na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Em o nome de Jesus, eu oro para que você possa alcançar o batismo no Espírito Santo. Em o nome de Jesus, que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus e atraído ao centro da vontade de Deus. Que você possa continuar avançando, que você possa viver a vida que Deus nos prometeu na sua palavra, para aqueles que creem e decidem segui-lo. Em o nome de Jesus, seja cheio. Amém e amém. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo capítulo, capítulo 30. Já estamos na reta final deste livro de W.B. Grant, Batismo no Espírito Santo e como recebê-lo. Não se conforme com menos do que isso. Amém? Deus te abençoe.